A melhor oração é o tema que a gente tem para essa manhã. Na realidade, eu fiquei na dúvida de que nome, que tema, que título, né, que eu coloco para toda essa mensagem, para toda essa ideia, para todo esse pensamento. E eu tinha pensado, seja feita a tua vontade. Mas é muito grande, é difícil fazer um desenho com esses nomes. É muito grande, é um nome difícil. Mas, de fato, essa oração, seja feita a tua vontade, é a melhor oração que alguém pode fazer. É a melhor das orações que nós podemos fazer. Uma coisa que nós jamais podemos perder de vista é que Jesus veio nos ensinar um modelo de vida. Ele veio para ser de fato o que Ele é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele veio também para colocar um modelo de vida para nós, para dar um exemplo, para colocar de fato um modelo de forma tal que nós, como seus escolhidos, pudéssemos seguir. O texto de hoje é um exemplo clássico dessa situação e ele mostra o modelo de como devemos orar, embora no texto não vai falar disso. Eu queria convidar vocês que abrissem as suas Bíblias comigo, ou pode acompanhar comigo na tela. A gente vai ler Lucas capítulo 22, versos 39 até o 46. Lucas 22, 39 a 46, o verso 39 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Vou parar aqui, só um minutinho, vou contar um pouco para vocês desse capítulo 22. O capítulo 22 é um dos últimos instantes de Jesus com seus discípulos e é a sua última Páscoa que ele vai celebrar com eles. Eles estão ali na dúvida do que faz, o que deixa de fazer, como que eles vão fazer. Faltavam alguns dias para a Páscoa e Jesus está com os discípulos e quando chega exatamente aquele dia, ele fala com eles: vão lá na cidade. Vão na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um jarro de água nas costas. Vocês perguntam para este homem: onde é que é o lugar onde eu vou celebrar essa Páscoa com vocês, meus discípulos? Eles vão, os discípulos vão, eles chegam, encontram de fato, como Jesus tinha falado, um homem com um jarro na mão e pergunta para aquele homem: onde é o lugar? Onde é o lugar? Onde é que é o quarto de visita? Onde é que é a sala de visitas onde Jesus vai celebrar com os seus discípulos? Esse homem leva eles para lá, eles têm uma oportunidade ímpar com Jesus, a última ceia deles juntos, a última Páscoa deles juntos, e Jesus faz todo aquele cerimonial que nós conhecemos muito bem, e a gente relembra sempre na ocasião da Páscoa. Jesus está ali com seus discípulos, reparte do seu pão com eles, dá para eles, diz: comem, este é meu corpo, né, que é dado por vocês. Ele faz a mesma coisa com o seu cálice de vinho, com a sua taça, ele celebra entre eles e diz: este é um símbolo de uma nova aliança que eu faço com vocês, E quando eles acabam ali, quando eles acabam este tempo, ele fala com os discípulos: vamos comigo ali. Ele leva 3 deles, Pedro, Tiago e João. E o verso 39 começa contando justamente isso aí, né? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Verso 40, chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Só queria repetir um pedacinho do verso 42 que a gente leu e estava grifado na tela para a gente aí. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma oração difícil de fazer. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uma oração difícil de fazer, mas a melhor oração que alguém pode fazer. A melhor oração que alguém pode fazer. Eu trouxe 3 pensamentos para a gente poder conversar, e uma coisa a respeito dessa oração, e o primeiro pensamento é que é uma oração perigosa. É uma oração perigosa.
E eu tenho que confessar para vocês que a psicologia faz uma coisa que a gente chama de psicologia reversa. Você fala para alguém aquilo que não é exatamente aquilo que você está querendo, com a intenção de que a pessoa faça o que você está querendo. Por isso que eu estou dizendo que essa oração é uma oração perigosa. Como todo ser humano, né, a gente tem a tendência de fazer aquilo que as pessoas falam com a gente. Dizem, isso aí você não pode fazer, não. Isso aí você não pode fazer, não. Embora o meu foco vai ser, de fato, que a ideia de fazer essa oração é perigosa, mais perigoso ainda é quando a gente ora o contrário, diz, Senhor, não seja feita a tua vontade, seja feita a minha. É mais perigoso do que pedir que seja feito, de fato, a vontade de Deus. O que me faz lembrar de uma história, diz que já estavam sentados na beira de um lago, no início do inverno, lá quase congelando, um francês, um americano e um brasileiro. E vinham duas pessoas andando e aquelas duas conversando, falou, aqueles ali são exatamente isso, um francês, um americano e um brasileiro. Você duvida que eu faço todos os três pular dentro desse lago? Falei, está congelando, quem vai fazer isso? Eu vou lá e faço. E foi lá e cochichou alguma coisa no ouvido de cada um deles. E antes de chegar de volta, os três estavam dentro do lago. Eu falei, mas o que você falou com esses caras? Você é tão convincente assim. Falou, falei com o francês que era moda. Com o americano eu falei que era lei. E com o brasileiro eu falei que não podia. Estão todos ali, uma oração perigosa, Eu digo que essa oração é perigosa porque Deus vai mudar os seus planos pessoais quando você orar assim. Deus vai mudar os seus planos pessoais quando você orar assim. Esqueça desses planos, porque eles não serão mais os mesmos. Quando você ora, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. É a melhor oração que alguém pode fazer, mas de fato vai te colocar em situações que os seus planos serão transformados. Mas ao mesmo tempo que os nossos planos são transformados, Satanás tenta nos confundir com algumas mentiras. E uma das mentiras que ele diz é o seguinte: se você orar assim, Deus vai tirar de você tudo que você gosta. Se você orar desse jeito, faça a vontade dele, não a sua, ele vai tirar de você tudo o que você gosta. E eu tenho que confessar que Deus tirou de mim algumas coisas que eu gosto. Algumas outras eu entreguei para ele naturalmente. Não, senhor, pode ficar, não quero essas coisas. Mas uma coisa que eu entendi é que, e cheguei a essa conclusão, e eu gostaria de ter chegado há mais tempo na vida, de que embora coisas que eu gostasse, Deus levou de mim, tudo que ele levou de mim era algo que eu não precisava. E eu posso viver completamente feliz sem, porque Deus é quem completa em nós todas as coisas que vão nos fazer felizes. Eu aprendi a confiar na soberania do Todo-Poderoso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Fácil? Não, mas ninguém falou que seria também. Fácil? Não é, mas ninguém disse que seria. Satanás tenta colocar nos nossos corações essa mentira e dizer para nós, se você orar assim, ele vai tirar de você aquilo que você gosta. As coisas que você faz, os lugares que você vai, as pessoas com quem você se relaciona, ele vai te arrancar todas essas coisas de você, mas vai descobrir o seguinte, que se Deus tirar algo de você, é porque você consegue viver muito bem sem. Se Deus levar algo ou pedir algo de você, você consegue viver feliz sem. Uma outra mentira que Satanás diz é o seguinte: é impossível experimentar a felicidade de Deus e também a sua própria felicidade ao mesmo tempo. Ou você está feliz, ou Deus está feliz. É o que Satanás tenta falar. É o que Satanás tenta dizer. Essa é uma das grandes mentiras dele. Na realidade, tristeza é imaginar que alguém pode ser feliz sem Deus. Tristeza é imaginar que alguém pode ser feliz vivendo distante de Deus. É uma oração perigosa, porque Deus vai começar a revelar dentro do seu coração o querer dele, a vontade dele, a ação dele. Vai começar a trabalhar na sua vida a vontade dele. Você vai descobrir que a vontade de Deus é sempre agradável e perfeita. A vontade de Deus é sempre agradável e perfeita, mas como seres humanos nós temos as nossas próprias vontades, nós temos os nossos próprios planos, nós temos os nossos próprios projetos, e de vez em quando a gente começa a orar: Senhor, abençoa os meus planos, Senhor, abençoa os meus projetos, Senhor, faça que essa coisa que eu esteja planejando seja a melhor coisa do mundo. Na hora que nós deveríamos orar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Uma terceira mentira que Satanás diz é o seguinte: tenta fazer uma barganha com Deus. Ele começa alto, você começa lá embaixo e vocês vão negociando. Fala: não, eu dou mais, eu dou menos, até você chegar num lugar em comum. Fala: Deus não faz barganha. Deus não faz escambo. Deus não faz troca com ninguém. Deus é Deus.
Deus é Deus, Ele é soberano. Deus não quer barganhas. Deus não quer trocas. De vez em quando a gente faz isso: Senhor, se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. A gente faz uma troca com Deus, né? Eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Você deveria entregar a sua vida sem Deus fazer nada. Porque a melhor coisa que alguém pode fazer, de fato, se entregar pura e completamente para Deus. Seja feita a tua vontade. É uma oração perigosa. É uma oração perigosa, porque Deus vai começar a te mudar. Como diz o profeta, vai te arrancar um coração de pedra e começar a colocar um coração de carne. Arrancar um coração que não reflete nas coisas de Deus e, de fato, transformar a sua vida para ser uma vida aos moldes dele. É perigoso, mas é compensador. É perigoso, mas é compensador. Não se iluda com barganhas, né? E todos aqueles que tentam fazer algum tipo de barganha com Deus acabam se machucando. Acabam se machucando. Seja feita a tua vontade, é uma oração perigosa, mas é a melhor oração que alguém pode fazer. Melhor oração que alguém pode fazer. Não só é uma oração perigosa, como segunda coisa para a gente aí, é uma oração necessária. Deixa eu te relembrar um pensamento a respeito de mim mesmo. Se você já me conhece há mais tempo e a gente anda junto, você sabe disso. Se você não me conhece há tanto tempo, talvez você não vou te relembrar, vou te contar uma coisa a meu respeito. Todas as coisas que eu ministro na igreja, seja em qual dia for, seja que eu for, é sempre o meu projeto, é sempre assim que eu faço. Eu ministro aquilo que Deus já falou no meu coração, a mensagem que é de Deus para a minha própria vida. Às vezes a gente corre o risco de, deixa eu ver o que vai ser bom para fulano, para Beltrano, para Cicrano. Não, o que eu gosto de ministrar é o que Deus falou comigo no meu coração, o que Deus ministrou na minha vida, e o tipo de coisa que Ele fala comigo, e os desafios que Ele faz para mim, são os que de vez em quando eu proponho para a igreja. São desafios que Deus coloca na minha vida, absolutamente. Tudo que eu prego é um resultado da minha devoção pessoal e da palavra de Deus para mim. Quando a gente ora, seja feita a tua vontade, é uma oração necessária, porque vai me ajudar a relembrar sempre que Deus é Deus e eu não sou. Quando a gente quer fazer a vida, quer viver a vida, quer tocar a vida, ao nosso próprio modo de ser, nosso próprio modo de olhar e de entender as coisas, o que a gente está dizendo, talvez sem palavras, eu sei tudo o que é melhor para mim, embora a gente não conheça o futuro. Embora a gente não saiba nem o que vai acontecer daqui a 1 hora, embora a gente não saiba nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a gente talvez suspeite, mas a gente não sabe. E Deus conhece todas as coisas. É uma oração necessária porque vai me fazer relembrar que eu sou limitado. Vai me fazer relembrar que eu não tenho condições e, por mais que um ser humano tenha conhecimentos, e talvez conhecimentos que vão acima da média, nós continuamos infinitamente limitados diante da grandeza de Deus. E se eu quero viver uma vida de felicidade completa, de fato, uma vida plena, porque essa é a proposta de Deus para nós. O problema do ser humano é imaginar que a proposta de Deus é limitar o que o ser humano quer fazer, é limitar a felicidade humana. A proposta de Deus é tirar toda a alegria humana, porque essa é a mentira que Satanás prega. Deus quer tirar a sua alegria, as coisas que são boas você não vai mais poder fazer. E o que ele está dizendo é o seguinte: não, eu tenho para você uma vida plena com uma felicidade que não é momentânea, mas ela é uma felicidade duradoura. Eu tenho para você, de fato, uma vida em abundância, mas para alguém viver uma vida abundante, vai ser preciso aprender a confiar naquele que tem esse tipo de vida para dar. E é Deus quem tem esse tipo de vida para dar. É uma oração necessária porque vai me fazer lembrar que eu não tenho condições em mim mesmo de ditar para Deus o que é melhor para a minha vida. Embora a gente queira fazer isso. A gente faz isso às vezes nos nossos relacionamentos, né? E a gente começa a orar quando as pessoas estão namorando, começa a orar para Deus abençoar que aquele rapaz ou que aquela moça que escolheu seja de fato a pessoa de Deus. Ao invés de pedir a pessoa de Deus, a gente fala que essa pessoa que eu estou querendo seja a pessoa de Deus para mim. A gente vai totalmente ao contrário daquilo, ao invés de pedir, Senhor, que a tua pessoa seja a pessoa que vai chegar para mim. Que a tua pessoa seja a pessoa que vai chegar para mim. Um dos salmos prediletos, eu digo que é meu salmo predileto, é o salmo de número 40. Ele começa dizendo o seguinte: eu esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os meus irmãos dizem que eu faço essa oração em relação ao meu casamento. Eu demorei tanto tempo para poder casar, eu esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Aprender a confiar em Deus
é saber que a vontade dele jamais vai te levar para onde a graça dele não seja capaz de te resguardar. Você aprender a confiar em Deus. A vontade dele jamais vai te levar para um lugar onde a graça dele não seja capaz de te proteger. A graça dele vai ser sempre capaz de te proteger, vai ser sempre capaz de te colocar na melhor situação. E essa oração, seja feita a tua vontade, é uma oração necessária, porque vai me fazer lembrar que eu sou totalmente dependente da graça de Deus. O profeta Jeremias fala no livro das Lamentações que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Graça de Deus. Um favor que eu não mereço. Um favor que eu não mereço. E me orar, seja feita a tua vontade, me faz lembrar disso. Senhor, eu não mereço o que o Senhor faz por mim. Eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço o carro que eu dirijo, eu não mereço a casa que eu tenho, eu não mereço o trabalho, eu não mereço os amigos que eu tenho. E os meus amigos são muito valorosos para mim. São pessoas que trazem para a minha vida uma tremenda alegria, mas eu não mereço. É graça de Deus para mim. É graça de Deus para mim. O que eu faço, onde eu estou, isso é realidade para todos nós e de todas as nossas vidas. E quando nós aprendemos a confiar na graça de Deus e saber que o Senhor é aquele que faz por nós muito mais do que o que nós pedimos ou pensamos, nós vamos descobrir que seja feita a tua vontade, embora perigosa, é uma oração necessária. Para cada uma das nossas vidas. O propósito de Deus para o homem é uma vida abundante. O propósito de Deus para o homem é uma vida que vai muito além do que aquilo que nós temos condições de imaginar. Uma vez que o homem foi contaminado pelo pecado, ele se torna escravo do pecado e não consegue enxergar nada, a não ser pelas lentes pecaminosas. Mas o que Deus quer que nós façamos é enxergar a vida pelas lentes, pelos olhos dele mesmo. Enxergar a vida pelos olhos que ele preparou para nós. E quando a gente ora, seja feita a tua vontade, você diz, Senhor, eu não quero ver o mundo mais com as minhas próprias lentes, mas eu quero ver com as tuas. Essa é a oração necessária, se você quer de fato experimentar uma vida abundante. Não uma vida mais ou menos, não uma vidinha qualquer. Mas se você quer experimentar uma vida que vale a pena, uma vida abundante, uma vida que vai além do que é aquilo que o homem pode pedir ou pensar ou imaginar, como diz a palavra de Deus, aquilo que os olhos não viram, a mente humana não foi capaz de pensar, é o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para nós. E olha que a mente humana e os olhos humanos veem coisas e pensam coisas, imaginam coisas, uau! E o Senhor diz, aquilo que eu tenho preparado para você, ninguém foi capaz de conceber com a sua mente limitada, humana. Você tem questionamentos na sua vida? Problemas que talvez parecem não ter solução? Você já experimentou orar? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Amém, queridos? Amém? Terceiro pensamento para a gente. Não só é uma oração perigosa, necessária, mas também é uma oração reveladora. É um dos textos mais lindos da carta aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando ele diz, eu já fui crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, fala, a Nova Versão Internacional fala a vida que eu vivo no corpo, né? Eu vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim, me amou. Eu já fui crucificado. Quando a gente ora, seja feita a tua vontade, e é a melhor oração que alguém pode fazer, e é uma oração reveladora, pois demonstra o quanto deste texto de Gálatas é realidade na vida de cada pessoa. Revela para mim se de fato eu morri, fui crucificado com Cristo, ou se tem uma partezinha de um velho homem que ainda é vivo e que está querendo coisas, que está buscando coisas, está esperando coisas, está almejando algo. Altruísmo é a palavra. Deus espera de mim que eu viva uma vida não interessada somente em mim mesmo, uma vida não egoísta, mas uma vida que consiga ver além
das minhas próprias necessidades. Isso não é o comum do ser humano. Não é o normal do ser humano. E quando a gente para e pensa em relação a Jesus Cristo, que veio do céu, deixou toda a glória que ele tinha no céu e se fez homem, se entregou à forma humana. Paulo aos Filipenses ele fala isso, ele se entregou na forma humana e se humilhou na forma humana sendo servo, e na forma de servo ele ainda se fez pior sofrendo morte, e se fez pior sofrendo morte de cruz. Ele não teve, diz o apóstolo Paulo, o fato de que ele era Deus, algo a que ele devesse se apegar. Algo a que ele devesse se apegar, ele se entregou. Agora nós, na nossa limitação humana, fragilidade humana, pequeninez humana, falamos, não, você sabe com quem está falando? De vez em quando as pessoas, você sabe com quem você está falando? Quando você é indagado por alguma coisa, quer dar uma carteirada em alguém, você sabe com quem você está falando? Nós, seres humanos, gostamos dos títulos, nós, seres humanos, gostamos das posições, nós, seres humanos, gostamos da honra. E aquele que tem toda a honra, aquele que tem toda a glória, aquele que tem todo o poder, não achou que isso era uma coisa a que ele devesse se apegar. Não achou que isso era uma coisa a que ele devesse se apegar. Ele não pensou em si mesmo. Ele pagou um preço caríssimo, um preço de pecado que ele não tinha. Todos os pecados de Hitler, todos os pecados de Stalin, todos os pecados de Donald Duck, né, do Pato Donald, quase entrando em forma política aqui, todos os pecados de toda a humanidade, os seus e os meus também. Os seus e os meus também. Pecado que ele não tinha. Imagina Jesus na aflição, e esse lugar que ele está ali orando, ele vai e começa a orar e fala, Senhor, mas não seja feito, Pai, a tua vontade, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele pensando nesse monte de pecado que eu nunca vi, não sei nem como é que é, porque eu não experimentei essa vida. A gente sabe como é que é a vida de pecado. A gente sabe como é que é, às vezes a gente até gosta. A gente até gosta. De vez em quando a gente vê os testemunhos na igreja, a pessoa fala, eu pegava, fazia, cheirava, eu matava, eu roubava, fiquei doido de gosto. Aí encontrei Jesus. E agora o que aconteceu? Ah, não, encontrei Jesus. Não tem, tudo que era empolgante, tudo que era emocionante, está tudo antes. Né? Quando encontra Jesus, não, agora eu encontrei Jesus, aí a vida ficou entediante. Porque é o que as pessoas imaginam. E é o que Satanás vende. Por causa disso, o mundo não consegue ver a grandeza, a beleza e a ação de Jesus, porque nós não oramos, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Jesus ora não pensando em si mesmo, mas pensando em nós. Quando a gente ora, essa oração é reveladora, porque de fato demonstra se eu estou somente interessado em mim mesmo, no meu bem-estar físico, mental e social, ou se eu também tenho interesse na vida dos meus irmãos, se eu também tenho interesse na vida das outras famílias, se eu também tenho interesse nas pessoas que estão à minha volta. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, eu não quero ser mais eu, mas eu quero ser parecido com Jesus, porque eu já fui crucificado com Cristo e eu não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. É uma oração reveladora, porque mostra se de fato eu confio em Deus, porque Ele é soberano e sabe o que faz, ou se eu confio em Deus porque eu tenho medo do que Ele pode fazer comigo. Algumas pessoas confiam em Deus com medo do que Ele pode fazer. Deus é Deus severo, né? Deus é um Deus que pode fazer qualquer coisa, então a gente tem que ser obediente, andar bonitinho, andar na linha, ou Ele vai nos destruir. Não é isso que Deus está querendo de nós. Não é isso que Deus está esperando de nós. De fato, o que Ele está esperando é que nós tenhamos confiança nele, que nós obedeçamos por fé e não por fatalismo. Deus já determinou isso, ou eu faço isso, ou de fato Ele vai mandar um raio lá de cima e vai me destruir, vai me detonar, e não é o que Ele está querendo. O que Ele está querendo é que de fato a gente aprenda a confiar nele, para que possamos experimentar essa vida, que é uma vida abundante, uma vida que vai além de tudo aquilo que o ser humano faz, pensa ou tenha condições com a sua mente limitada de planejar. Deus não espera de nós que obedeçamos por medo, Ele espera de nós que obedeçamos por fé.
por confiança nele. Ele espera de nós que nos entreguemos à vontade dele, porque nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele quer que nós confiemos nele, porque nós entendemos que a vontade dele é melhor do que a nossa, porque ele conhece mais que nós. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, e foi a primeira mensagem que a gente fez durante esse mês de junho, falando justamente a respeito disso, e ele fala disso: seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma forma como é no céu. Da mesma forma como é no céu. Seja feita a tua vontade. O reino é teu, a vontade é tua, o reino, a glória, a honra, o poder, é tudo de Deus. É tudo de Deus. E quando nós oramos, seja feita a tua vontade, de fato nós entendemos que nós vivemos num ambiente, num reino que não é nosso, numa vida que não é nossa, e às vezes até experimentamos de parte de uma glória que não é nossa. Porque Deus nos permite todas essas coisas. Mas o que Deus espera de nós não é um medo fatalístico, mas o que Ele espera de nós é uma fé que vai além de qualquer circunstância. Mesmo sabendo que em momentos difíceis da nossa vida, o Senhor continua conosco. Mesmo sabendo que em momentos terríveis da nossa vida, Deus continua conosco. Jesus está ali, no Getsêmani, orando, e a palavra de Deus diz, o texto que nós lemos falava isso: e veio do céu um anjo que o confortava. A Bíblia não diz o que aquele anjo falou com Jesus. Só diz que o confortava. Talvez estivesse fazendo um cafuné na cabeça dele, dizendo: não, fica tranquilinho, só são uns pregos que você vai ter que sofrer aí, umas chicotadas, mas está tranquilo. Isso não conforta ninguém. O que nos conforta, o que nos faz levantar todas as manhãs e ir para os nossos trabalhos, o que nos faz enfrentar as dificuldades da vida, é porque nós esperamos pelos resultados. O que te faz ir para o seu trabalho, embora eu saiba que você gosta dele demais, não é o seu trabalho em si, é o resultado que ele te traz. É o resultado que ele te traz. Porque por mais que nós gostamos dos nossos trabalhos, não, então você vai trabalhar o resto da vida e você não vai receber nada. Não, mas aí eu gosto tanto, mas a minha família também precisa. Então você tem interesse no resultado. Jesus estava ali e ele tinha interesse no resultado. E o resultado de se entregar àquele sofrimento é que ele sabia que hoje você e eu estaríamos aqui. É que ele sabia que em todo o tempo da história, o ser humano que perdeu a conexão com Deus por causa do pecado seria restaurado. O ser humano que perdeu a beleza da vida com Deus seria restaurado, e ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E o que é que te move a querer que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Honestamente, em muitas horas da minha própria vida, eu vivo minha vida de forma egoísta, pensando somente em mim mesmo, na minha esposa e nos meus filhos. O que é melhor para nós? O que é bom para nós? O que vai ser interessante para a nossa vida? O que vai ser interessante para o futuro dos meus filhos, das escolas dos meus filhos, da faculdade dos meus filhos, das casas que a gente quer comprar, dos barcos que a gente quer comprar, não quero comprar barco, das viagens que a gente quer fazer, bora, Tahiti, todas essas. Nós pensamos em nós mesmos. E você pensa em você mesmo. Não é pecado pensar em você mesmo, mas o quanto que você passa pensando em você mesmo e vivendo para você mesmo. Seja feita a tua vontade, vai revelar quem você é. Seja feita a tua vontade, vai dizer de fato se a gente aprendeu uma vida altruísta, que Jesus Cristo veio dar exemplo, ou se eu vivo uma vida egoísta, que Satanás planta no meu coração, que é o melhor modelo. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Que Deus nos ajude a entender que a vida, por mais que tenha dificuldades, é uma vida que vale a pena viver na presença de Deus. Diz uma daquelas historinhas em quadrinho que o Charlie Brown estava conversando com a Lucy, né? E num primeiro momento assim, de análise psicológica, a Lucy falou com ele: Ô Charlie Brown, os desafios, né, as dificuldades na vida, elas servem para preparar o ser humano para todas as coisas que ele vai enfrentar. Eu falei: uau! Falei: quais são essas coisas que o ser humano vai enfrentar? Mais dificuldades. Deus nos capacita e nos faz viver
uma vida que vai muito além daquilo que nós sonhamos, ou planejamos, ou pensamos com a nossa mente limitada, quando nós dizemos para Ele: Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, lembre-se disso, que foi assim o modelo de Jesus Cristo. No momento mais difícil da sua vida, naquilo que Ele veio aqui para poder fazer, de fato tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, embora a sua vida estivesse em agonia, o seu momento estivesse de tristeza, Ele diz: Senhor, seja feita a Tua vontade. Qual é a oração da sua vida? Que seja a melhor das orações, que seja o clamor de Deus, para que faça a vontade dEle e não a nossa. Amém? Amém? Vamos ficar de pé?